A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Que no nome de Jesus eu creio que vai mudar a sua vida, a sua mente. Que vai dar resposta para o que você está passando. Que vai dar solução para o que você está vivendo e não consegue entender. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 23. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquilau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Meus irmãos, foram 2 textos que nós acabamos de ler, que eu senti no coração de ler para os irmãos, e eu peço que você fique até o final, porque Deus tem muitas direções para te dar, Deus tem sabedoria para te dar, e através dessa palavra, se você crer, a sua vida vai mudar no nome de Jesus. Creia no poder que tem essa palavra que vem de Deus para a sua vida. Esses 2 textos que nós já acabamos de ler, o primeiro fala sobre a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, e o segundo texto fala sobre a volta do Egito. E para nós entendermos esses 2 textos, para quem está começando, nós teremos que ler o capítulo 2 e entender o capítulo 2. Só que, objetivamente, eu quero falar dos versículos 13 ao 23,
Mas nesse capítulo 2 aqui, quando Jesus nasce, os magos vêm do Oriente, eles viram uma estrela surgindo do Oriente e eles foram adorar aquela estrela. E o rei Herodes, que era o rei daquela época, ficou perturbado com toda Jerusalém, com todos os príncipes de sacerdotes e escribas do povo, e perguntou aonde havia de nascer o Cristo, porque os magos foram em busca de Jesus, que tinha nascido. E o rei Herodes envia os magos para eles terem informações objetivas e claras para saber aonde, que hora e que lugar onde Jesus nasceu, para que Herodes também falsamente vá também adorar junto com eles. Então os magos vão, acham o lugar onde estava o menino que nasceu em Judá, de Belém, e eles vão até aquele lugar, se prostram, adoram a Jesus e também oferecem dádivas, coisas grandes, para adorar o nome do Senhor. E eles foram revelados por Deus em sonhos para não voltar pelo mesmo caminho que eles vieram, para que eles não se encontrassem com Herodes, mas foram revelados em sonho para ir por outro caminho. Aí vai dar nesse texto que nós acabamos de ler. E tendo-se retirado eles, os magos, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha que maravilha. O anjo do Senhor aparece para José, o pai de Jesus, para ele fugir com a mãe de Jesus e Jesus para o Egito, porque Herodes queria matar a Jesus. Só que o que é lindo é que José, sendo um homem de Deus, e Maria, sendo uma mulher de Deus, eles recebem em sonho uma revelação linda para fugir, porque tinham pessoas querendo matar Jesus. Um bebê, uma criança inofensiva, sem maldade, sem pecado, assim foi até a morte. E mesmo assim tinha pessoas, além de Herodes, querendo matar aquele bebê desde a sua infância até a sua idade avançada. Porque Jesus, ele não foi apenas uma criança, um bebê comum. Ele é o Salvador. Ele foi, ele é e ele sempre será o nosso Salvador. Então o diabo queria usar a vida de Herodes para matar e destruir a salvação da minha e da sua alma, que hoje, se você aceitar Jesus, pelo sacrifício que ele teve para te salvar do pecado, para te libertar da condenação eterna, você recebe a salvação. Então, o que eu acho lindo e que traz um ensinamento muito grande é que o sonho que José recebeu, e esse José que não era José do Egito, o sonho que José recebeu não foi um sonho comum, foi uma revelação. Meus irmãos, nós, seres humanos, somos feitos de corpo, alma e espírito. Tem sonhos que nós temos que é a coisa da nossa mente.
sonhos com coisas aleatórias, coisas que a gente nem sabe por que sonhou, coisas que não fazem sentido, mas tem sonhos que até mesmo você que está ouvindo essa palavra tem, que não é simplesmente um sonho, que não é simplesmente um pesadelo, talvez seja sinais de Deus através de revelações te mostrando o que Ele tem para fazer na sua vida. Meus irmãos, tem pessoas que sonham com morte, tem pessoas que sonham com pessoas da família morrendo, tem pessoas que sonham com acidente. Isso não é simplesmente um sonho. São revelações, são coisas que são enviadas da parte de Deus para nos alertar do que está acontecendo, do que pode acontecer ou do que vai acontecer futuramente. Mas quando nós não temos entendimento que a vida ela vai muito mais além do que nós possamos imaginar, nós vamos levando esses sonhos que são sinais de que Deus quer se revelar para mim e para você. Nós vamos levando esses sonhos que são revelações como se não fosse nada. E a gente passa o dia todo com aquele sonho na cabeça. Você passa a semana toda com aquele sonho na cabeça, não sabendo você que Deus está te mostrando e te revelando coisas profundas que você deve buscar entender o que é. Então, o anjo do Senhor apareceu em sonho para José e deu uma direção para ele, pega o menino, pega a sua esposa e vai para o Egito, porque tem alguém querendo matar o menino, o bebê. Então, pode ser que você que me ouve tenha já recebido revelações, coisas espirituais da parte de Deus, com mortes, com acidentes, com pessoas que você conhece, com pessoas da família e que você não entende o porquê que você está sonhando. Mas Deus está te mostrando que é revelação, são mistérios sobrenaturais da parte de Deus. Porque tem pessoas que querem te matar, porque tem pessoas que querem acabar com a sua vida, acabar com pessoas que estão na sua família, que vivem, que moram com você. E Deus está te alertando e te mostrando que não é para você ignorar esses tipos de sonhos, porque são sinais de que Deus quer se comunicar com você e te mostrar que Ele tem coisas grandes a fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Então José, ele obedece o que o anjo disse para ele através do sonho. Aí a Bíblia fala: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Sabe o que é lindo? É que quando ele recebe essa revelação em sonho do anjo do Senhor, ele acredita, ele tem fé, obedece e faz o que o anjo falou, amando de Deus. Porque Deus enviou aquele anjo para o sonho dele, para dar aquele recado. Sabe o que Deus está me ensinando, está te ensinando? Que você não pode recusar, que você não pode, louvado seja o nome do Senhor, deixar para lá o que Deus está te mostrando agora. Porque talvez seja um laço de morte que Deus quer cortar na sua vida. Talvez seja um laço de morte que Deus queira cortar na vida de alguém que está na sua família, que você está sonhando direto, mas não sabe por quê. Então a melhor coisa que você pode fazer é tomar uma decisão de você entender o porquê de certos sonhos, de certas coisas está te acontecendo enquanto você dorme.
Porque se você buscar entender, Deus ele vai te mostrar. Se você orar, se você ir para a igreja, se você pedir a Deus o discernimento do que significa aquilo, Deus ele vai te mostrar o porquê de você ter sonhado com aquilo. Louvado seja Deus. Então ele obedece. Ele pega o menino, pega a esposa e vai para o Egito. Aí a Bíblia fala, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Ou seja, antes de chegar no profeta, teve que passar pelo Senhor. Porque quem usa o profeta é o Senhor Deus. O profeta não entrega a mensagem por entregar simplesmente. O profeta não entrega a revelação, não entrega a profecia porque ele quer. Ele entrega porque Deus manda. Ele entrega porque o Senhor Deus ordenou ele entregar. Então, José, Maria e Jesus ficaram no deserto até Herodes morrer, porque queria matar Jesus, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através de um profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. E se os irmãos forem buscar quem falou essa profecia aqui, os irmãos vão ver, se você procurar no Google, vai mostrar que o profeta Oséias profetizou isso. E o profeta Oséias foi um profeta do Antigo Testamento, ou seja, muitos e muitos e muitos anos foi profetizado o que ele disse: do Egito chamei o meu filho. Por quê? Porque Jesus estava no Egito. A Bíblia fala: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Isso daqui vai nos mostrar um pouco sobre o capítulo 2, de que nós resumimos lá no começo. Porque, como eu falei para os irmãos lá no começo, Herodes tinha mandado os magos procurar o lugar, a hora em que Jesus tinha nascido, para ele ir adorar. O que eu falei com os irmãos aqui em cima. Só que os magos não obedeceram à voz de Herodes. Eles não fizeram o que Herodes mandou. Louvado seja Deus. Então, isso daqui é lindo porque mostra que nem todo mundo está no controle das autoridades. Tem hora que Deus confunde a mente de Satanás. Quando o diabo pensa que está no controle de certas coisas, Deus vai lá e confunde a mente do diabo para mostrar que não é ele que está no controle, que não é ele que manda nas pessoas, que não é ele que tem autoridade sobre as pessoas. Foi assim com Herodes. Herodes tinha dado uma ordem para os magos fazer isso. Os magos não fizeram. Aí o que acontece? Herodes ficou muito irritado, porque ele manda os magos fazer uma coisa e os magos fazem outra. Só que o que os magos fizeram não foi por vontade própria. Deus, com seu poder e autoridade, mudou a mente dos magos para eles
não voltarem e dar as notícias que Herodes tinha mandado eles irão buscar e depois trazer para dar para ele. Porque não é um homem que está no controle da terra, não é um homem que tem o controle sobre tudo que acontece, é Deus, meus irmãos. O homem pode criar planos, o governador, as autoridades podem criar planos, criar lei, mas se Deus falar que não vai fazer, que não vai concretizar, não vai. O presidente pode criar leis, pode fazer o que for, mas se Deus falar que não vai, não vai. E eles podem ficar irritados. Porque quem está no controle de tudo é Deus, não é o homem. Então Herodes se irritou muito, vendo que os magos tinham iludido ele. Porque ele pensou que estava no controle de tudo, mas quem estava no controle de tudo era Deus. E Deus fez aqueles magos mudarem a mente, a ponto de Herodes se sentir iludido pelos magos e ficar irritado. Aí, por causa dessa irritação de Herodes, dessa raiva que ele manda matar em Belém todos os bebês, todas as crianças de 2 anos para baixo, segundo um tempo que diligentemente ele tinha inquirido os magos. A Bíblia fala. Aí no versículo 17 vai falar: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, mais um profeta do Velho Testamento, que muitos anos tinha profetizado, e logo depois de muitos anos foram se cumprir. Olha o que Jeremias diz. Há muitos e muitos anos atrás, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque não existiam. Meus irmãos, o diabo estava usando a vida de Herodes e mandou matar as crianças, os bebês de 2 anos para baixo, meus irmãos. Olha como é que o diabo é. Olha a raiva que ele botou no coração daquele homem para matar os bebês de 2 anos para baixo. E o que aconteceu foi uma profecia de Jeremias, o profeta do Antigo Testamento, que tinha dito que iria acontecer lamentações, choros e grande pranto. Muitos e muitas mulheres chorando porque perderam seus bebês. E isso daqui também nos aponta algo muito interessante, a entendermos que tudo que Deus fala lá atrás, Ele cumpre aqui na frente. Pode se passar anos, mas se Deus falou lá atrás, se Deus te fez uma promessa enquanto você era criança, jovem, pode passar quantos anos for, fique tranquilo, fique tranquila, Deus ele vai cumprir no tempo certo, meus irmãos. Muitas profecias que teve no Antigo Testamento se cumpriram no Novo depois de muitos e muitos anos. Os irmãos podem ler e ver. Até mesmo o nascimento de Jesus foi profetizado através da vida de Moisés, que escreveu Gênesis. Lá em Gênesis, Moisés fala do nascimento de Jesus, que viria um que pisaria na cabeça da serpente, que a serpente feriria o calcanhar, mas que a serpente ficaria com a cabeça esmagada, mostrando e falando de Jesus, que Jesus venceria o diabo, que Jesus venceria o pecado. E assim foi, meus irmãos. Isso aconteceu. Jesus veio,
Nasceu, viveu, cresceu sem pecado, sem nada, e venceu a morte, ressuscitou, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu tudo e todos, para cumprir o que foi dito lá em Gênesis, através do homem de Deus, Moisés. Porque Deus, quando fala, Ele cumpre, meus irmãos. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Pode se passar anos, mas Ele cumpre, meus irmãos. Não fique com seu coração inquieto, não fique com a sua mente perturbada. Se Deus falou, Ele vai fazer, meus irmãos. Descanse o seu coração e o tempo certo vai chegar para você. Então houve muito choro e pranto e lamentações. Por quê? Porque Herodes mandou matar todos os bebês e crianças de 2 anos para baixo. Louvado seja Deus. Aí, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Olha só que maravilha. Meus irmãos, Herodes, ele não queria matar os pais de Jesus, José e Maria. Herodes não queria matar José e nem Maria. Herodes queria matar o menino. Quem procurava ver a morte do menino. Só que se você for ver nos versículos anteriores, por causa do menino que era o principal foco de Herodes, muitas outras crianças também pagaram o preço e não tiveram culpa de nada. Sabe por quê? Porque quando nós somos uma promessa de Deus, quando Deus tem uma chamada na minha e na sua vida, sabe o que o diabo faz? Ele usa pessoas, ele tenta usar pessoas, ele usa pessoas para tentar acabar com a nossa vida. Ele tenta acabar com as pessoas que estão do nosso lado. Ele tenta acabar com as pessoas que moram conosco. Ele tenta acabar com tudo aquilo que está em volta. Só que o foco não é o que está em volta. O foco é você, o foco sou eu. Por que o inimigo tenta destruir a família? Ele tenta acabar com os lares, com as famílias. Mas o foco dele é aquele que tem chamado, que tem chamada, que mora e que vive com a família. Tem um ali que é específico, que está sendo atacado especificamente. O inimigo está usando pai, mãe, irmão para tentar acabar com a família, mas tem um que é específico. Porque assim foi com Jesus. Jesus era o principal alvo de Herodes. Mas quem foi alvejado, quem foi vítima de morte, foram outras crianças também. Todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas a mando de Herodes. Mas Jesus não estava naquele lugar, porque Deus tinha dado uma ordem para tirar ele de lá. Então o alvo era Jesus, mas outras crianças também pagaram o preço. Então, meus irmãos, isso aqui é interessante porque mostra que mesmo que o inimigo tenta acabar com tudo e com todos, ele tem um foco. Ele sabe quem tem promessa e quem não tem. Ele sabe quem Deus colocou a chamada dentro dele, dentro dela, e de quem não colocou. E quem tem chamado, quem tem essa promessa de Deus, de levar a palavra, de pregar e ensinar, de ajudar o próximo, geralmente passa por essas coisas mesmo. É perseguido desde criança,
cresce e é abandonado, cresce e vive sendo perseguido, pessoas querendo matar, pessoas querendo destruir, mas é por causa do propósito. Só que não puderam parar Jesus, porque Jesus era a promessa. Sabe por que você está de pé hoje? Sabe por que você está vivo? É porque o projeto que Deus tem na sua vida ainda está de pé. O que Deus tem para fazer na sua vida ainda está de pé, por isso que não te mataram ainda e não vão te matar até o que Deus tem para sua vida se cumpra. Podem tentar, mas Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém até chegar a você para te livrar do mal. Deus vai usar alguém para levar uma palavra para você, para te livrar do mal. Porque Deus, quando tem promessa, é assim, Ele usa as pessoas, Ele revela em sonho, Ele mostra em sonho. Ele cria um reboliço no mundo espiritual para não permitir que os planos dele sobre a vida do homem, da mulher, se frustrem. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala: então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquilau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Quando o rei Herodes morre, o filho dele assume o controle do reinado. Só que José ficou receado de ir para lá, porque eu creio que o pai era ruim e o filho com certeza tinha tomado os exemplos do pai. Então eu creio que José ficou receado de ir para lá, porque podia ser que o filho tomasse as dores do pai ou criasse uma revolta a ponto de querer se vingar e querer continuar com aquele plano diabólico de querer matar Jesus. Porque o inimigo, ele é assim. O mundo espiritual é assim. Quando ele não consegue usar um, quando ele não consegue ver brecha nenhum, ele vai tentando usar outro. Ele vai tentando de alguma forma ali, tentando para tentar destruir a nossa vida. Então ele ficou receado de ir para lá. Mas ele foi avisado em sonhos, de novo, por divina revelação, para não ir para lá. Então ele foi para as regiões da Galiléia. Louvado seja Deus. E quando ele chegou, ele habitou numa terra chamada Nazaré. Porque foi profetizado pelos profetas também, só que agora os profetas do Novo Testamento, lá em Mateus também fala, aqui no mesmo Evangelho de Mateus fala. E ele foi e cresceu em Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que ele seria chamado de Nazareno. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, por isso que é bom a gente buscar a Deus, crer na palavra, crer no mundo espiritual, crer no sobrenatural, porque você aprende coisas, você
aprende coisas que o ser humano não pode te ensinar. E que o ser humano não consegue interpretar, o ser humano não consegue entender esses mistérios. Mas quando você crê na palavra, quando você vive com Deus e deixa Deus viver com você, deixa Deus morar dentro de você, você recebe essas experiências. É anjos te visitando no sonho, anjos te visitando no trabalho, na rua, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Então viver com Deus é viver nesse mundo sobrenatural. É você receber visitas de anjos, é você receber livramentos, você receber revelações sobre pensamentos de pessoas, é você receber direções para você ir para lugares ou não ir. E tudo isso vai te mostrando o carinho que Deus tem pela sua vida. Porque quando Ele fala para o seu bem. Quando Ele alerta para o seu bem. Alertou José, alertou Maria em sonhos. Mostrou para eles que o mal estava perseguindo. Mas quando Deus fala para dar livramento. Então Deus está falando com você para te livrar do mal, daqueles que querem te matar. E se você crê nessa palavra, nenhum mal vai te acontecer, porque Deus está te alertando e te mostrando que a palavra dele é poder para aqueles que creem. Louvado seja Deus.